gravação começará em breve. Então, tá gravando? Beleza? Tá. Lucas, a bola aí tá para ti, pode falar. Obrigado, Fabiano. Boa noite. Agradecer mais uma vez o convite do Fabiano para estar aqui conversando, na verdade, com o grupo nessa noite. E a nossa proposta é conversar sobre o fim da universidade, né? É um texto ou uma abordagem mais filosófica, não é uma coisa que eu domine, mas eu aceitei o desafio aí, estou vindo na cara e na coragem, como a gente costuma dizer, para falar, para conversar um pouquinho com o grupo a respeito disso. A gente já teve um primeiro momento que também um dos objetivos da palestra, né, que é fazer com que o grupo se conheça mais. Nesse momento a gente vai dar início à segunda parte da palestra, que é tratar do assunto proposto propriamente dito. Então, quando eu tive que escolher, né, que criar esse slide inicial aí, passei muito tempo atrás de uma figura, uma imagem, que ela representasse o que o título está dizendo, né? A fragmentação, a fé, ao subtítulo, a crise e a formação no século XXI. Não fui muito bem sucedido, mas aleatoriamente, ou acaso, ou como também a gente tem um jargão no meio cristão, né, que a gente chama de jesuicidência, eu encontrei essa figura aí de uma enciclopédia britânica, né, feita em forma de vassoura. E eu acho que essa imagem ilustra muito bem o que a gente vai tratar, porque existem muitas analogias entre uma enciclopédia e as universidades. E o estado em que ele se encontra atualmente, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem da informação, né? Alguns acredito que conheçam, que as enciclopédias elas surgiram ali no período do Renascimento, do Iluminismo, com a finalidade de agregar todo o conhecimento humano. E o que é uma universidade também, se não é uma instituição criada com esse propósito, né? De reunir todos os saberes humanos em um único ou em uma unidade. Além disso, também, as enciclopédias, eu me lembro que quando eu era criança, ia à casa de alguns dos meus pais, que também são professores, e eles tinham uma enciclopédia, a gente tinha, assim, a noção de que eles tinham uma riqueza, né? Não sei se é porque minha mãe, que é da área de letras, ela me ensinou esse gosto pelos livros desde pequeno, mas quando a gente ia e a pessoa tinha uma enciclopédia, a gente atribuía a ela certo status. De igual modo, nas universidades, a gente pode ver também isso, né? No passado, mais do que agora. Quando a pessoa tinha um curso superior, ela era muito valorizada, né? Hoje em dia, não tanto mais, mas também traz status. E um ponto que, infelizmente, a gente pode também destacar é que as enciclopédias elas caíram em desuso, né? Não se lê mais enciclopédia. Todo mundo hoje busca recursos mais ou formas de chegar ao conhecimento de forma mais rápida, né? Através de buscadores, coisa do tipo. E, de semelhante modo, dentro das universidades também a gente não está mais se dedicando à leitura de livros, né? Ou os alunos não procuram mais isso. Hoje em dia, essa paixão ou essa sedução do imediatismo, do pouco esforço, tem capturado a atenção de muitos alunos. Então, a gente está vivendo uma situação de fim da universidade. Aí eu trouxe aqui algumas notícias, né? Isso aí não é uma página só do Google, é uma composição de algumas notícias que vão nos ajudar a refletir sobre isso. Quando a gente fala, por exemplo, em fim da universidade, a que tipo de fim a gente está se referindo, né? O que está realmente acabando? São as matrículas. A gente vê, por exemplo, que cada vez menos pessoas se matriculam para fazer vestibular, né? Nos próprios, mesmo passando, poucas pessoas se matriculam nos cursos. A gente teve um caso, por exemplo, recentemente, no curso de Engenharia de Computação, na Universidade Estadual do Maranhão, que não chegou a se matricular gente para fechar uma turma, né? Então, numa universidade pública, num curso superior de bom reconhecimento, o que está acontecendo para que isso seja verificado? Será que o que está acabando são os prédios, né? A gente tem a realidade de mais pessoas
se matriculando em ensino à distância, né? É o que priva as pessoas do contato. A gente está aqui no momento de uma interação à distância, que facilita, né, a gente não ter que pegar trânsito, poder se encontrar em diferentes locais e mesmo assim ter alguma interação, mas é diferente, totalmente diferente de quando a gente tem uma interação presencial, né? Ou os prédios que estão acabando no sentido de infraestrutura, né? Não tem mais investimento para manutenção, não tem mais compra de insumos para laboratórios. Ou ainda é o próprio sentido da universidade que está acabando, no sentido de propósito. A gente tinha o propósito, né, de reunir múltiplos saberes, de que esses saberes fizessem um inteiro, né, conectado. Hoje em dia, o que a gente observa é que os saberes estão isolados, né, não tem mais a integração entre os saberes. Então, de forma geral, o que a gente está presenciando? É a universidade que está deixando de existir, ou, assim como outras coisas, ela está evoluindo e ela vai existir de uma forma distinta. A proposta, né, o objetivo da palestra é que a gente converse sobre isso, não apenas sobre o que está morrendo, né, mas também o que pode nascer a partir disso. Essa palestra vai ser dividida em 4 partes. Como a gente chegou a esse ponto, onde a gente vai tratar um pouquinho da história das universidades, o que molda as universidades hoje, né? Que características essas universidades vêm apresentando, e o que distingue, né, universidades cristãs em meio às outras universidades. E, por fim, o que é que, baseado nesse panorama, como que o cristão deve agir? E eu espero que, ao final da minha fala, né, a gente possa concluir que a universidade não está apenas em crise, ela está em uma disputa. E a disputa, né, o cerne dessa disputa não é apenas pedagógico, não são apenas escolhas pedagógicas, mas também ela é espiritual. Para a gente entender como a gente chegou a esse ponto, né, aí explorando basicamente a histórica da universidade, lá o tópico 1, a gente vai voltar ao início, quando a universidade ainda era um lugar de unidade do saber, né, unidade de conhecimento, orientada pela busca da verdade sob a luz de Deus. E antes de chegar ou começar a falar sobre isso, eu queria começar pelo fim, né, já trazendo as referências aí. Essa minha fala ela é baseada em 2 referências principais. A primeira é um artigo de Scruton, que é chamado O Fim da Universidade, e a segunda é um curso que eu fiz com Pedro Dutti, né, do Invisible College, que é chamado Jardinagem Cósmica. Aí o Scruton, ele cita muito uma obra de Newman, que é chamada A Ideia de uma Universidade, e o Pedro Dutti vai citar 2 autores, né, que é McIntyre, em Deus, a Filosofia e a Universidade, e o Plantinga, que é Conselho aos Filósofos Cristãos. Então, começando lá na gênese da universidade, né, na Idade Média, que ali por volta do século XI e XII, vão surgir algumas universidades, e elas estão inseridas no contexto profundamente cristão, né? Vão surgir universidades como Paris, Bolonha, Oxford, que vão ser comunidades que estão interessadas na busca pela verdade. Então, a formação nesses centros ele não vai ser puramente técnica, mas ela vai ter a verdade como direcionador central, né, das discussões, do aprendizado. Nesse tempo, né, aí foi falado pelo Veriano, pelo Johnny, a teologia ela era considerada a rainha das ciências. Ela que dava todo o sentido, né? E a filosofia e as ciências naturais, elas serviam apenas como métodos auxiliares para a compreensão do Criador e da criação. Isso era tão verdade que a própria arquitetura das universidades, ela expressava isso. Essa arquitetura das universidades era de tal forma que o centro, né, dos campos, ou dos campi, né, era o departamento ou os cursos de teologia. E todas as outras faculdades orbitavam em volta desse curso. Então, a própria arquitetura ela está expressando isso.
E, além disso, o currículo ele era organizado não como ramos isolados, mas como caminhos para formar a mente e o espírito. Então, estava se preocupado na formação integral do ser humano. Como é que é a nossa relação de fé nesse momento aí? A fé ela não é um obstáculo à razão, mas ela é o alicerce. É sobre ela que todo o conhecimento ele vai ser construído. No segundo momento, né, a gente passa para uma universidade moderna, né, onde vai acontecer uma ruptura epistemológica, onde Deus ele perde essa primazia de centro e o homem passa a ser centro. E, além disso, a experimentação vai substituir a contemplação do período anterior como via de conhecimento. É nesse momento que o homem perde a capacidade de deslumbramento, ou de se deslumbrar com a criação, né, que motivava as pesquisas, que motivava a busca pelo conhecimento. Agora, não é mais isso que vai motivar o homem. Além disso, a gente vai ter um excesso de especialização, que é consequente da compartimentalização do conhecimento. Os currículos eles vão começar a se fragmentar e não vai mais haver aquela unidade. E, por fim, a gente também vai ter o enfraquecimento das perguntas últimas, né? Que são essas perguntas mais vinculadas à teologia e à filosofia. A gente vai as pessoas se dedicavam a questões mais técnicas do que essas questões mais universais, né, atemporais e filosóficas. De forma geral, em relação a essa universidade, é essa universidade onde a fé se emancipa da razão. E no terceiro momento, né, a gente tem a realidade, a universidade contemporânea, onde a universidade ela vai funcionar como um supermercado do conhecimento. É muito comum na nossa época, né, a gente não ter, por exemplo, algumas virtudes, como, por exemplo, a perseverança, a espera, né? A gente, por exemplo, de esperar um filme, que a gente, no passado a gente esperava os comerciais, hoje em dia a gente salta os comerciais, né, escolhe o filme que a gente quer. Isso também é esperado, é observado nas universidades, onde a gente vai fazer as disciplinas que a gente quer, pega o conhecimento que a gente quer e se serve. Então, a universidade ela adquire uma característica mais utilitarista do que de formação do ser humano em múltiplos aspectos. Embora não forme o ser humano de forma integral, a universidade vai se dedicar agora a múltiplos senhores. Como o Veriano falou, por exemplo, a gente vai agora atender aos interesses do Estado. Não só interesses do Estado, mas interesses do mercado, né? O que está dando dinheiro? Que cursos devem ser oferecidos que vão garantir a sobrevivência econômica das universidades? Além disso, vai servir a múltiplas ideologias, né? Hoje em dia, as universidades são celeiros de ideologias. São os rankings acadêmicos que direcionam os pesquisadores, que direcionam as universidades, bem como interesses tecnológicos e corporativos. A característica de especialização vai se acentuar nessa parte, né? De forma que o aluno que lá na universidade medieval era formado de forma integral, aqui o aluno vai ser formado em partes, e não como um todo. E uma frase que eu achei impactante, que ele pode concluir a graduação com louvor, né, com honras, e ainda assim está vazio de propósito. Então, ter uma formação e uma especialidade técnica, né, ser bem técnico, mesmo assim não compreender por que fez aquele curso, para que aquele curso serve, e como ele se relaciona com outras áreas. E é nesse momento que vai surgir, né, o conceito de multiversidade. Então, teve um chanceler da Universidade da Califórnia, chamado Clark Kerr, que cunhou esse termo, né? O que é multiversidade? Seria as várias partes da universidade orientadas para interesses pessoais, cada uma caminhando por um caminho próprio, sem conversar entre si, se dedicando, como eu falei anteriormente, a múltiplos senhores, múltiplos públicos e múltiplos propósitos. De forma que a universidade ela vai ser caracterizada como uma instituição sem alma, né? Onde tudo é buscado, onde tudo é financiado
menos a verdade como um todo, ou a verdade fundamental, né? Que a gente também começou agora há pouco. Em relação à fé, nessa multiversidade, a fé cristã, ela, quando ela é mencionada, ela é confinada ao foro privado. Então, as pessoas conversam não em ambiente público, né, mas em ambiente privado, e também se restringem a momentos, né, ou a formalidades. Mas essa universidade, será que ela não tem nada que preste? Não, como todas as coisas caídas, né, mesmo assim elas manifestam a glória de Deus, a mesma coisa em relação a essa universidade. A gente, por exemplo, tem avanços científicos e tecnológicos extraordinários, né, como as vacinas, como a inteligência artificial, também foi comentada, como a engenharia genética. Além disso, a gente tem formação de especialistas altamente qualificados, né? Sejam médicos, sejam engenheiros, sejam advogados, sejam teólogos, sejam filósofos, sejam matemáticos, sejam nutricionistas. Cada vez a gente vê uma especialização maior. E, além disso, as universidades também se tornaram mais ricas, né? Elas atraem financiamentos, conseguem equipar laboratórios, conseguem permitir o acesso de pessoas em diferentes locais, conseguem adquirir mais volumes para as bibliotecas, certo? Só que, embora tenha esses aspectos positivos, como eu falei, são pontos que estão quebrados. Então, em relação à pesquisa, por exemplo, ela deixa de ser orientada pela verdade. Os pesquisadores, eles vão produzir muito, mas eles vão refletir poucos. Eles vão produzir muitos motivados, ou, na verdade, pressionados por uma pressão de produtividade, né, e de busca por financiamento. Tem até um jargão que é muito falado dentro do meio, né, que é publish or perish, né, que é ou você publica ou você perece. Então, é isso que vai motivar os pesquisadores. São os editais, né, os rankings e as métricas que substituem perguntas profundas. Como a gente viu, né, agora há pouco, na universidade moderna, foi abandonada a indagação, né, ou envolvimento com as perguntas últimas. Aqui, isso é mais acentuado. Embora, né, a gente tenha formação de especialistas, a graduação ela perde a identidade formativa, né? Às vezes, ela é vista apenas como um prólogo da pós-graduação, que forma competência, mas não molda o caráter, né? Além disso, o estudante ele entra, percorre um caminho fragmentado e sai sem saber o que aprendeu, né? Por que aprendeu e conseguir relacionar isso a outras áreas. Essa especialização ela é tamanha que, por exemplo, chega ao cúmulo de uma pessoa precisar ir ao ortopedista, né, que está com uma dor no joelho, e quando vai consultar o ortopedista, mostra que o joelho esquerdo está doendo, e o ortopedista encaminha ela para outro ortopedista, porque ele é especialista no joelho direito, ao invés do joelho esquerdo. Então, isso daí é um reflexo, né, da ultra-especialização. Além disso, embora tenha essa questão de maiores financiamentos, de universidade cada vez mais rica, essa universidade ela virou uma empresa, né? Ou, como também se fala no jargão universitário, né? uma startup de diplomas, onde se atingem metas, mas não se desperta vocações. As decisões pedagógicas, por sua vez, são tomadas com base em planilhas, né? em tendências de mercado. Hoje, por exemplo, toda a universidade está querendo ter um curso de medicina, porque é um curso que dá muito dinheiro para a universidade, né? Grupos começam a comprar universidades menores ou faculdades por causa do curso de medicina e assim por diante. Não é mais o interesse na formação do indivíduo, mas na formação, no aspecto econômico. E, além disso, ela, em vez de ser o sucesso da universidade, ser um reflexo da excelência acadêmica, né, vai ser medido por metas, por eficiência, por rankings. De forma geral, né, a universidade, ao invés de perpetuar a alta cultura, né, se é que a gente possa falar isso, ou
de perpetuar a cultura que, desde o Éden, motivou, né, os seres humanos, ela tem produzido uma cultura de superficialidade. As pessoas não querem mais se aprofundar, não querem mais se dedicar, não querem mais ter o esforço, né, os estudantes, os professores. Uma cultura do plágio e da mediocridade. Então, surge com uma pergunta para a gente, se existe alguma alternativa. Ainda é possível ter uma universidade que tenha alma, né, que tenha espírito, com unidade, com propósito? E para responder isso, a gente deve olhar para as universidades que se dizem cristãs, né? E se perguntar o que essas universidades elas diferem das outras universidades. O que é uma universidade metodista? O que é a Universidade Mackenzie? O que é uma universidade, a PUC, por exemplo, a UNDB? O que ela é diferente das outras universidades? Essas universidades que nasceram cristãs, né, onde a educação era vista como uma expressão do mandato cultural, lá de Gênesis, do comecinho, né, do homem produzir cultura, e a missão era formar almas, né, voltadas, orientadas à verdade, à beleza e ao bem, que são aspectos do Criador, elas falham nessa missão e vão ser meramente cópias das universidades seculares. Vão copiar currículos, de forma que, se a gente comparar um currículo de uma universidade dessas que eu citei com uma universidade qualquer, os currículos vão ser muito semelhantes. Os critérios de avaliação dos alunos, igualmente, vão ser semelhantes, bem como as próprias estruturas administrativas. E o que distingue uma universidade cristã das demais? Vai ser apenas aqueles cultos, né, de início de período e de final de período. Nada mais do que isso, né? De forma que a fé ela se torna decorativa, né? E não um aspecto integrador. Em resumo, a cosmovisão cristã, que deveria ser a base de toda a experiência universitária, ela foi confinada ao culto de abertura do semestre. E, para a gente aprofundar mais essa conversa, a gente poderia se perguntar como que a universidade chegou a esse ponto. Para a gente entender isso, a gente precisa saber que não só as nossas almas, né, como também a alma da universidade, ela é assediada por algumas forças que são maiores, né, que não se resumem às mudanças curriculares. E essas forças, elas são principalmente essas três cosmovisões aqui, ou três formas de ver o mundo. Existe o naturalismo perene, né, que enxerga tudo como um acaso. Então, o homem foi criado ao acaso. O mundo ele também foi criado com acaso. Se é o acaso que criou o homem, que criou o mundo, então nada tem propósito. Deus não tem espaço nessa visão aí. A educação ela passa a ser vista meramente como um treinamento técnico, né? E o papel da universidade é produzir conhecimento útil para o progresso material. Então, é isso que vai movimentar a universidade. Essa visão, ela ainda é presente, né? Mas não de forma explícita. Mas uma visão que é muito mais presente é uma outra visão conhecida como antirrealismo criativo, que vai estar vinculado a questões de discurso, aonde o mundo foi criado, tanto o mundo foi criado como o próprio ser humano, eles são criados a partir do discurso, de narrativas. O homem, ele é aquilo que a sua narrativa constrói. A verdade, ela é subjetiva, também advinda de uma construção humana. E cada um tem o dever de criar seu próprio significado. Nesse sentido, a função da educação é o empoderamento da subjetividade. E o papel da universidade é ser um espaço de afirmação de identidades e narrativas. Ou, ainda mais, né, como o Scruton destaca, o papel da universidade vai ser questionar a cultura, de tentar fazer ou relacionar a cultura com narrativas de poder, né? De forma que a levar o ser humano a se emancipar disso, mas criando também um vazio. E a gente tem uma terceira possibilidade, uma terceira cosmovisão,
que é o cristianismo, né? Ou um teísmo bíblico, ou um teísmo judaico-cristão. Aonde, agora sim, o mundo ele é criado por Deus. E o ser humano ele tem um valor inestimável, porque é a imagem de Deus. A verdade, ela é advinda da revelação divina. E o nosso propósito, né, como o Fabiano também destacou na fala inicial dele, é glorificar a Deus sobre todas as coisas, né? É Deus quem tem a autoridade final. O papel da educação seria a formação integral do ser humano. E o papel da universidade, formar as pessoas sábias e virtuosas. Então, no naturalismo perene, a universidade ela vai formar técnicos eficientes, mas são pessoas que não têm significado. No antirrealismo criativo, a universidade ela forma militantes, mas não pessoas que buscam a verdade. Enquanto no cristianismo, para o cristianismo, né, a universidade ela vai formar discípulos pensantes e vai formar também pensadores discipulados. O problema é que muitas das vezes pessoas que têm essa cosmovisão dominante, né, uma cosmovisão cristã, elas buscam, como também a gente conversou no início do nosso momento de reflexão, buscam se despir, né, do homem religioso e buscam se revestir de uma neutralidade religiosa ou de uma neutralidade espiritual, se é que isso é possível, e não é. Para a gente deixar mais claro essas três visões, eu trouxe um exemplo aqui de como, embora a gente possa estar olhando para o mesmo fenômeno, né, ou para o mesmo objeto, baseado na nossa visão, ter significados distintos. Então, quando uma pessoa que é dominada ou cuja cosmovisão predominante é o naturalismo perene, ele observa o arco-íris, o que ele observa é só um fenômeno físico, né? Causado pela refração e reflexão nas nuvens da luz nas gotas da chuva. Nada mais do que isso, não tem significado. É bonito, mas não possui sentido. Já uma pessoa que é dominada pelo ponto de vista do antirrealismo criativo, quando ela observa o arco-íris, ela vê como um símbolo cultural, um símbolo de resistência, né? De forma que essa é a visão predominante. Então, o que ela vai representar? Pode representar o orgulho gay, né? Pode representar a diversidade e outras coisas. E o cristianismo, ele vai ver o arco-íris como um sinal da aliança, né? De Deus com a criação após o dilúvio. Que é uma coisa bela, embora seja físico, né? É uma representação visível do Deus invisível. Só um exemplo ilustrativo. Então, diante dessas cosmovisões, o que a gente pode fazer diante disso? Algumas coisas que podem ser feitas, né? A gente pode murmurar em razão dos rumos ideológicos, eu me conformar, né, a que é desse jeito mesmo, que o mundo está perdido e que não tem jeito, né? A gente pode criar guetos religiosos dentro das academias, então eu só me relaciono com um grupinho, seja de um grupo estudantil, um grupo de professores, ou a gente pode tentar se retirar para construir alternativas paralelas, né? Embora isso tenha sido tentado, também não teve sucesso. De forma que a universidade cristã, ela em nada ou em pouco difere de uma universidade secular. Mas já finalizando a minha fala, duas posturas, elas saltam os olhos, né? Podem ser adotadas. A primeira postura é a gente manter uma crítica cultural cristã, né? A gente conseguir identificar ou ler os currículos, ler as aulas, ler os artigos, identificando as ideias centrais que moldam. E tentar discernir, né, as narrativas por trás daquele discurso. Tentar identificar quando uma disciplina ela promove uma visão reducionista do ser humano, né? Apenas como um agregado de células, por exemplo, no caso de defesa do aborto, coisas do tipo, um agregado de células desprovido de sentimentos, né? De alma, de espírito, da imagem de Deus.
E questionar os pressupostos considerados neutros, né? Muito se propaga que os pesquisadores seculares eles têm uma perspectiva neutra das coisas, enquanto os cristãos eles têm uma perspectiva enviesada. Só que a gente sabe que isso não é verdade, né? Quando uma pessoa ela se posiciona contra Deus, ela também também está assumindo uma postura religiosa, que a gente chama de um mito da neutralidade, né? Além disso, a gente também tem que ter coragem para pensar contra a corrente, né? Aí vem aquele versículo lá que é falado para Josué, mas a gente também tem que agir nesse diálogo de forma humilde. Como a Natália destacou, a gente não pode se colocar como detentor da verdade, né? De toda a verdade. A gente conhece a verdade e quer compartilhar essa verdade com outras pessoas. Mas para existir o diálogo, a gente tem que se colocar de forma humilde. Então, tem um versículo que é Romanos 12:2, que diz que a gente não deve se conformar com esse século, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. E uma segunda postura que a gente pode adotar é dar um bom testemunho cristão, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, pesquisa, a gente não pode fraudar os dados, não pode plagiar. Quando a gente der uma aula, tem que ser dada essa aula como se a gente estivesse fazendo para Deus, né? E não para os homens. Quando a gente vai estudar, a gente não pode se contentar com a média, né? Ou até pode se contentar com a média, mas não pode buscar que isso seja o nosso fim, né? A gente precisa buscar fazer o melhor que a gente pode, como se estivesse fazendo para Deus. Quando a gente for escrever, a gente tem que evitar a questão de plágio, coisas nesse sentido. Quando a gente vai avaliar também, por exemplo, a avaliação de um candidato, a gente não pode deixar que injustiças sejam feitas, né? Que um candidato com currículo, com uma bagagem superior, seja preterido em razão de um candidato preferido por outras pessoas da banca. Então, a gente deve trabalhar como quem serve a Deus com excelência, né? Aí eu trago um outro versículo aí, que é de Colossenses 3:23. Trabalhai como para o Senhor e não para os homens. Mas aí algumas pessoas podem questionar, mas se a gente for buscar agir dessa forma, a gente vai ser prejudicado. Nós somos minoria. Só que a gente tem que lembrar, né, que quando Deus se refere a gente, ou nos dá instruções, ou missão, ele dá uma missão de a gente ser sal e luz, né? Que é mesmo sendo pouco, né? Um pouquinho de sal faz muita diferença em 1 quilo de carne. Então, e a luz, de igual modo, né? Pouca luz já ilumina um ambiente muito escuro. De igual modo, também o fermento, né? Um pouquinho de fermento, embora o fermento às vezes seja associado a pecado, mas o fermento também, Deus também não compara ao fermento. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a gente não precisa dominar a universidade, né? Mas a gente precisa dar um bom testemunho, permanecer fiéis dentro dela. E, para finalizar, eu trouxe essa composição aí de quatro quadros, né? Que ilustram a criação, a queda, a redenção e a consumação. A universidade, ela teve uma origem cristã, né? Onde Deus era o centro de tudo, a teologia, a verdade. Essa universidade, ela cai, né? Quebrada, de forma que o homem passa a ser o centro. A universidade, ela a gente, né, enquanto estudantes universitários, professores universitários, nós fomos redimidos e podemos, né, testemunhar, dar testemunho de Jesus dentro dessa universidade onde Deus nos colocou, né, onde nós somos vocacionados para isso. E a gente pode também esperar a consumação, né, onde a verdade ela saltará aos olhos de todos, né, e todo joelho se dobrará, né, toda língua confessará, e Jesus Cristo é o Senhor. Para terminar, quero terminar com essa frase que é o lema da BC2, né, que é do Salmo 111:2, que diz: grandes são as obras do Senhor, digna de estudos para quem as ama. Agradecer aí
a presença de vocês e me colocar também à disposição para um debate, se vocês tiverem interesse. Obrigado. Lucas, muito obrigado aí pela excelente palestra, tá? Pela contribuição. Pessoal, eu estou aqui como moderador, eu tenho algumas coisas que eu queria falar sobre o assunto, mas antes, queria escutar alguém, se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta ao Lucas, alguma contribuição. Eliano, aí, ó, tá? Abriu aqui, pode falar, meu caro. Beleza. Parabéns, muito interessante a tua palestra. E na tua fala, a gente foi percebendo, né, a morte de Deus na universidade, né? Sim. Deus sendo tirado, esquecido, colocado ao lado e, contrapartida, ali a ciência dominou, tomou de conta. É claro que é uma ciência, a ciência em si ela é neutra, mas aí o problema é o coração do pesquisador, né? Como você também deixou bem claro isso, eu achei muito bacana. E o Nietzsche, ele trabalha essa pegada no sentido da Gaia ser a Gaia, a ciência, né? Ser a nova deusa, né? É a deusa onde foi substituída, né? Aliás, substituiu Deus. Então, quando ele propõe a morte de Deus na sociedade, na sociedade em si, no sentido antropológico, ele está visando isso, ele percebe na cultura ocidental esse distanciamento, esse afastamento que o pesquisador faz, né? Coloca a ciência e o humanismo em si no lugar de Deus para reinar. E outra coisa interessante que eu percebi quando você falou aí, essa questão da pesquisa em si, né? Porque hoje a gente é forçado a pesquisar, produzir coisas sem uma reflexão, né? Sem uma adoração, né? Produzir algo que vai melhorar a sociedade, produzir algo que vai levar o leitor a uma reflexão, produzir algo que vai glorificar a Deus, né? E aí também essa questão da morte de Deus, que você mesmo falou, algo sobre o nada, né? Que é o niilismo, né? A ausência de Deus gera o niilismo na humanidade, que é o sentido, não tem sentido para nada. Então, hoje, as pessoas não querem mais ir para a universidade, estudar, ter uma profissão, para casar, ter uma família, comprar um carro, comprar uma casa, e constituir uma família, e final de semana ir para a igreja, né? Então, esse era um sonho que o homem moderno tinha. O homem contemporâneo, ele não tem isso. Que é fruto também dessa questão, né, da ausência de Deus na sociedade, causa o niilismo, que é uma perda total do... Aí depende também de qual tipo de niilismo que estamos falando, né? São 4, 5. Mas o niilismo é esse, o sentido não tem sentido. Então, por que eu vou fazer faculdade? É melhor inventar uma dancinha no TikTok, ganhar aí... que você falou também, nessa questão, a universidade está sendo destruída ou está sendo reinventada? Sim, sim. Eu achei legal. Parabéns. Obrigado, Veriano, pela contribuição. É verdade, quando a gente está servindo a múltiplos senhores, né? São todos senhores, mas excluindo-se Deus, né? Se colocando em antagonismo a isso aí. E a universidade, a formação universitária em si tem caído em descrédito, né? A gente vê isso, por exemplo, na área de tecnologia, onde não é mais preciso um diploma universitário, né, para trabalhar em algumas empresas. A gente vê, por exemplo, a Udemy, né, a Lura, que são cursos que oferecem... São plataformas que oferecem cursos, né, para que as pessoas se especializem, não precisem mais consultar ou frequentar um curso universitário, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é emergente a questão de microdegrees, né? Micro skills, microdegrees, que são certificados que certificam que você sabe fazer determinada coisa, mas são certificados de curto tempo.
isso aí em paralelo ao processo de tiktokização que a gente está vivendo, né? Que a gente não consegue mais ter atenção a determinadas coisas por mais de 15 segundos, né? Aí vem, no caso brasileiro, né, os cursos de tecnólogo, que se propõem também a ser uma formação superior, mas que, na verdade, formam técnicos, né? Não no sentido de curso técnico, mas no sentido de pessoas sem as capacidades superiores da mente, mas que permitem que a pessoa adquira aquele diploma, né, de forma mais rápida. Em vez de passar 5 anos na universidade, 4 anos, 6 anos, em 2 anos a gente já obtém o que a gente foi buscar. Então, por isso que a universidade contemporânea ela é vista como um mall, né, um supermercado do conhecimento. Que é totalmente mamon, né? A questão do dinheiro, da riqueza. Perfeito, perfeito. Para minha vaidade, né? Como o homem agora está no centro, então tudo é em torno de mim. Enquanto eu quero ganhar dinheiro para me sentir bem e assim por diante. Perfeito, perfeito. Opa, Marcos. Boa noite aí, meus irmãos, participando aqui como ouvinte, mas em função aí da oportunidade de falar, só para a questão de discussão, ou mesmo saber qual a sua opinião, esse fenômeno na universidade aí de desconstrução do saber, mesmo do ensino, pela minha observação empírica e mesmo por algumas situações de trabalho, ou mesmo da vivência da minha esposa, que é professora, a minha percepção é que isso tem nascido, essa desconstrução do saber que vai resvalar lá na universidade. A gente tem observado empiricamente que esse terreno, esse alicerce tem sido sedimentado nas escolas, desde o nível fundamental ao ensino médio, por professores, entre aspas, aí, que são militantes de qualquer ideologia que seja. E aí, quando esse jovem chega na universidade, ele chega uma terra bem fértil para não questionar aquela verdade, vou botar assim entre aspas, não questionando a verdade, que a gente sabe que existe a verdade absoluta, né? Mas aquela e aí, ao longo das décadas, né, ao longo do tempo, a gente tem visto a universidade deteriorar ao ponto de, inclusive, pegando o gancho que tu falou da área tecnológica, um dia desse eu li uma matéria sobre matemática inclusiva. O camarada que querendo uma coisa altamente lógica e técnica, o cara implantando a questão da ideologia de gênero na matemática, né? Então, de fato, a gente vê a contaminação ideológica em todas as áreas da universidade, não só mais nas ciências sociais, né? E aí só essa fala aí para você falar um pouco sobre isso. Perfeito, perfeito. Não é só mais as humanidades, né, que estão afetadas por essas outras cosmovisões, né? A gente vê até uma crítica do próprio Scruton do texto, eu vou até compartilhar depois com vocês no grupo, o texto do fim da universidade, é uma crítica que ele faz, né? O papel hoje não é mais se preocupar com a verdade, se preocupar em desconstruir coisas que que eram sólidas, né? Então, a preocupação não é promover a cultura, a alta cultura, a preocupação é só criar narrativas e emancipar as pessoas de uma classe dominante, né? Que dizia possuir o saber, dizia possuir a cultura. É a crítica que ele faz. Aí dá o exemplo, por exemplo, antigamente, né, nas universidades, estudava grego, se estudava latim. Hoje em dia isso não é uma coisa que tem mais utilidade. Então a gente está sendo contaminado por uma perspectiva utilitarista das coisas. Motivado também por motivações financeiras, né, de servir a indústria, coisas do tipo. Mas o ideal de universidade, lá no início, quando o Scruton ele vai citar o cardeal Newman, né, que é um santo aí da Igreja Católica também, ele diz que as pessoas elas se preocupavam com formações que eram mais no sentido de, não vou dizer entretenimento, mas
que eram coisas periféricas, que estavam relacionadas às raízes da cultura ocidental. E hoje em dia, as disciplinas elas são atomizadas, né, não se relacionam entre si e autorreferentes, elas são dependentes uma das outras. E o que se quer em cada disciplina é captar ou capturar a atenção dos estudantes, de forma que eles se especializem cada vez mais naquela disciplina, sem precisar conhecer nada de uma disciplina do mesmo departamento, por exemplo. Então, para você ser hoje em dia um pesquisador de sucesso, né, em uma determinada área, você não precisa conhecer das outras áreas. É totalmente contrário do que a gente via antigamente, né, como foi falado aí do Bayes, como foi falado também de Newton, né, que se dedicavam a vários ramos do saber, a teologia, a física, a matemática e coisas do tipo. Obrigado, Marcos. Pessoal, alguém quer dar mais alguma contribuição? Alguém? Escutei algum microfone aí aberto? Oi. Johnny, quer falar alguma coisa, Johnny? Eu que abri aqui. Eu queria contribuir um pouco com isso, justamente com essa perspectiva que tem a ver com a própria teologia em si, a vida da igreja em si também, né? E como a gente viu que nesse começo a gente tinha muitas pessoas que eram envolvidas com o saber, com o ensino, que eles se dedicavam justamente a essa perspectiva de saber mais para conhecer mais a Deus, né? Se utilizava da ciência justamente como esse meio de querer conhecer quem era o seu Deus, né? Isso tudo tem a ver com essa modernidade em si, mas com um resquício ainda daquilo que era antiguidade, né? De perceber que aquilo que era mais avançado sempre vinha de um ser divino, né? Não era essa atribuição do próprio homem em saber o que era mais avançado. E a gente foi vendo que foi tendo esse deslocamento dessa vivência da igreja, nessa vivência da construção do saber. Então, eu costumo muito dar esse exemplo de dizer assim, como se a igreja viu que estava tudo bem, tudo caminhando bem, então vamos deixar com que outras pessoas comecem a direcionar tudo isso que está acontecendo, né? Então, a gente vê que isso acontece não só na própria universidade, né? A gente vê que isso acontece nos outros centros sociais que foram criados pela igreja, né? Então, quando a gente vai olhar para a própria administração pública em si, quando a gente vai ver para os hospitais, a gente vai ver os centros sociais que as pessoas conviviam, né? Todos eles tiveram essa origem ou essa perspectiva dentro do mundo cristão, quando a gente olha para o mundo que a gente está vivendo, né? Então, eu acredito que essa perspectiva, a gente foi vendo que esse distanciamento dessa construção da teologia em si, ela foi meio que preponderante ali, foi meio que caminhando junto, né? Então, a gente vai ver esse declínio dessa busca por um saber mais aprofundado da palavra, esse distanciamento desse homem em querer saber mais sobre a palavra de Deus, ao mesmo tempo ele foi distanciando dessa coisa de se educar mais e de ver o saber científico como um norte, né? Então, tanto que a gente olha que esse fenômeno está existindo, o fenômeno de vários tipos de teologia. Então, da mesma forma como a gente olha dentro da universidade, a gente chama de ideologias, a gente olha no campo teológico e vai chamando de diversidade teológica, são várias teologias, né? Então, para cada grupo de pessoas está se criando uma teologia, né? Para cada grupo de inclusão que se quer uma resposta, se cria uma teologia.
Então, eu observo muito isso, né? Que na história a gente vai ver nesse distanciamento do aprofundamento bíblico, ele acontecendo também como um resultado disso dentro da universidade, né? Não sei se Lucas percebe isso, ou alguns de vocês também. Pode falar, Veriano. Isso é legal que o Johnny falou, porque é a partir do sujeito, né? A criação do sujeito em si, na modernidade. Aí cada um agora é sujeito e tem uma consciência, e aí você vai adquirindo isso. Aí, de repente, você conhece 2, 3 pessoas que pensam igual a você e tem a mesma necessidade, aí vão criando, né? Vamos criar aqui uma teologia X, teologia A já não dá mais para nós, tal. Então, a partir do evento da criação do sujeito, que nós podemos perceber essa mudança social, econômica, até mesmo teológica. Bem legal essa pegada aí do Johnny. Perfeito. Não é mais Deus que é a medida de todas as coisas, né? É o homem e a subjetividade. Perfeito. Sim, verdade. Eu acredito que também, John, só para acrescentar a conversa, é que um problema também é a dicotomização, né? É a separação do homem do domingo do homem do resto da semana, né? Antigamente, o Johnny, que trabalhava numa sapataria, por exemplo, era o mesmo Johnny que pregava no domingo na igreja. Hoje em dia, o Johnny que trabalha numa escola é diferente do Johnny que vai domingo frequentar a igreja. O sagrado e o profano, né? Uhum. De segunda a sexta eu sou profano. É verdade. E no domingo a gente se reveste, bota nossas Bíblias debaixo do braço, né? Bota a gravata para quem é presbiteriano, né, Fabiano? E vai para a igreja. É a divisão do homem, eu acredito que a própria universidade reflete isso, né, como a não formação de um ser integral, de um discípulo que faz pesquisa, né, de um pesquisador que é discipulado. E tem uma frase, inclusive, que não há separação, né? Não havia, pelo menos, separação entre fé e razão. E hoje em dia não deveria existir a separação, por exemplo, entre uma pesquisa e a oração. A pesquisa é uma forma de ler, né, o livro da natureza, né, que também Deus também se manifesta através desse livro, e também uma forma de exaltar, né, Deus, de louvor. Pelo menos deveria ser isso. A gente deveria ser motivado pela curiosidade, né, por esse senso de louvor, e não meramente por métricas, né, e rankings. A ciência seria um louvor, né, a Deus, e tornou o louvor para o homem. Bem interessante. Muito bom, pessoal. Eu vou também tentar dar uma contribuição, falar alguma coisa. Se alguém também quiser falar mais, está aberta a palavra, está franqueada. Mas, em cima da palestra do Lucas, coisas interessantes, bastante coisas interessantes que ele falou. Por exemplo, dessa questão da multiplicidade, da multiplicação, digamos assim, do saber, né? O crescimento. Tem como você avaliar o crescimento científico, né? Talvez se você fosse mensurar o tanto de papers publicados, né, nos últimos 100, 150, 200 anos e tudo, a gente talvez encontre um crescimento de forma exponencial, né? Trazendo conexão àquilo que a própria escritura diz, né, que nos últimos a ciência iria se multiplicar. Né? Então, quando eu, por exemplo, trago para a minha área, no século passado, né, digamos 100, 150 anos atrás, existiam matemáticos que eles conseguiam transitar por todas as áreas. Hoje é uma coisa cada vez mais difícil. Né? Então, o conhecimento está ficando cada vez mais específico. Né? E uma vez eu estava numa reunião lá no Instituto Federal, teve uma frase de um professor que eu
eu achei muito interessante, onde ele disse que nós estamos sabendo cada vez mais, né, sobre cada vez menos. E ao ponto de que a gente pode chegar um momento que a gente vai saber quase tudo sobre quase nada, né? Então, eu achei muito interessante a frase dele, porque a gente está entrando ali a gente entra nessa busca e vai se especificando, e depois a gente não dialoga mais com as outras áreas. Eu acho que também é meio utópico a gente dizer que a gente vai conseguir transitar por todos os conhecimentos, mas também acho que a gente poderia fazer um esforço a mais de dialogar dentro da nossa própria área ali, com os colegas dentro de outras áreas, fazer mais essa correlação. Então, esse é um ponto que eu queria falar. Um segundo ponto é sobre essa questão da ideologia, né, que foi trazido pelo Lucas, que é um problema, digamos assim, hoje, quando você vai travestir a sua ideologia, às vezes até um falso conhecimento, um falso saber, né, sobre ciência, né? Então, que já remonta ali o que os sofistas faziam, tá? Atrás, e só um adendo aqui para o Marcos, né, quando ele falou sobre a minha área matemática, né? Então, é verdade essa questão inclusive a palestra que eu não fiz, que ainda virá aí no futuro, talvez daqui 1 ou 2 meses, eu vou trazer um questionamento exatamente sobre essa questão aí da ideologia dentro da matemática e tal. Onde você trabalha isso, é meio complexo essa questão, né? Aí, nesse fundamento, né, de você ver o que é que eu percebo, às vezes, por parte da igreja, né, digamos assim, do evangelicalismo, né, brasileiro. Então, as pessoas, elas têm as críticas à universidade e tudo. Nós somos cristãos, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas chegar, então não serve, então para que fazer universidade? Como até o Lucas trouxe os dados aí, que tem caído, né, a procura e tudo. Mas eu acho que esse não deveria ser o papel, né, nós, o papel da igreja, o papel... se a gente está vendo esse problema, a gente tem que estar presente na universidade. De alguma forma, eu sou um defensor da universidade, apesar de todos os seus problemas. Se a gente for ser pragmático, né, por exemplo, o que é que a ciência brasileira tem feito? Então, quando eu vejo as pessoas explicando, questionando, na verdade, a ciência brasileira tem suas contribuições positivas. Por exemplo, na nossa... uma coisa que muita gente não sabe, na minha área específica, na área da matemática e tudo, a gente, no Brasil, a gente tem um Nobel na matemática. E as pessoas não sabem disso, né? É porque, na verdade, não há Nobel para matemáticos. Matemáticos não ganham Nobel, né? Em geral, né? A gente sabe do filme ali, Uma Mente Brilhante, que o John Nash ganhou o Nobel, mas foi por causa da aplicação em economia. Mas quem trabalha com matemática em si não ganha Nobel. O que é equivalente ao Nobel na matemática é a medalha Fields. E o Brasil tem uma medalha Fields. Então, no hemisfério sul, aqui, digamos assim, a gente tem um brasileiro, certo? Que é o nosso país, que tem uma medalha Fields que é equivalente ao Nobel. Então, isso mostra que a capacidade que o brasileiro tem ademais de todos os problemas sociais e tudo, de a gente ter contribuição para a ciência. Então, esse é um ponto, isso falando puxando a sardinha para o meu lado. Se você for para a medicina, para a engenharia, tem as contribuições. As próprias ciências humanas, né, que às vezes problematizam, tem os seus problemas ali, ideológicos e tudo, mas tem a contribuição também. Então, esse é o ponto. E a igreja tem que estar presente, né? Então, a gente não pode simplesmente desistir da universidade. Eu vejo dessa forma. A gente tem que trazer esse resgate, né? E, para finalizar a minha fala, quando o Lucas estava trazendo a questão do ensino da universidade cristã, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem, talvez, bons exemplos. Acho que aí tem a ver também com o próprio Estado, né? Nós somos amarrados pelo MEC, né? Então, nos Estados Unidos não tem esse órgão, né? Que, digamos assim, dita como que o currículo deve ser feito, né? E aí você não tem tanta liberdade. Talvez é um contraponto, né, para as universidades cristãs que
que a gente possa fazer. A gente não tem uma liberdade de currículo, nem na educação básica, nem na educação superior. Né? Nos Estados Unidos não tem esse órgão, né? E você tem mais essa questão lá da presença das universidades cristãs. Mas eu volto a dizer que a gente, nós como cristãos, que fazemos parte da universidade, eu não estou numa universidade, mas eu trabalho com ensino superior, estou no instituto, né? A gente não pode desistir disso, né? Porque está ali, tem um vácuo, então a gente precisa trabalhar de fato para isso. E de forma prática, esse grupo é importante, né? Porque nós estamos aqui para pensar e para contribuir, para levar Cristo, a luz de Cristo, sim, para as universidades, né? Para onde nosso ambiente de trabalho, trabalhando de forma ética, né? E com testemunho e até com evangelização naquilo que é possível. Essa é uma problemática hoje, como evangelizar, né? Dentro das universidades, né? De forma que a gente não seja acusado de tentar empurrar a nossa ideologia. É interessante essa questão ideológica, né? Hoje, por exemplo, você dentro das instituições, a gente já não está mais discutindo, por exemplo, se a gente for para a área política, que é uma área bem delicada, a gente não está mais discutindo o que é a esquerda, o que é a direita, como se define comunismo, Marx. Não, a gente está dentro com política partidária dentro das universidades. Isso é um problema muito sério que a gente tem. Então, e aí quando a gente tenta fazer alguma coisa em relação à fé, ao cristianismo, às vezes a gente fica meio assim, as pessoas querem, muitos colegas de trabalho, não pode. Por que não pode? Né? Aonde é que não pode? A gente tá para escutar as cosmovisões, inclusive eu tenho ideias em relação ao ABC2 para a gente, um dia fazendo, talvez um tema onde o Lucas trabalha, qualquer outra universidade, um instituto, eu tenho uma ideia para a gente fazer um café teológico, por exemplo. É uma ideia que eu tenho, que eu queria levar essa discussão. A gente poderia, no futuro, trazer alguém do ABC2 para falar sobre isso. Estado laico, por exemplo, porque o Estado é laico, o Estado não é ateu. Então tem espaço para a gente discutir, sim, sobre fé cristã na universidade ou qualquer outra fé. E aí a gente tem que estar aberto para escutar também, que é plural, né? Porque isso é importante. Então, eu queria deixar esse comentário aí, essa contribuição. Ok? Perfeito. Alguém Obrigado, mais, Felipe. pessoal? Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu não vou me demorar muito, mas só um. Fica para foto, tá, pessoal? No final a gente vai tentar fazer um print screen aqui, botar a fotinho ali no grupo. Eu peço para quem é possível, ó, já está ali o rosto do Johnny e tal, a gente abrir as câmeras, nem que seja no momento da foto, para quem é possível, tá? Mas pode falar, Natália, a palavra é sua. Pegando esse gancho aí que o Fabiano falou, eu concordo com ele, porque assim, a universidade, ela é uma instituição que deveria ser de conversa, né? Em que as pessoas colocassem suas ideias e fossem discutidas ideias. Mas o que a universidade se tornou hoje? Um palanque de interesses, né? Então, quando você tem ali um grupo, o próprio nome já diz, universidade, que já vem de universo, né? Uma coisa já que engloba várias ideias, não é isso? Mas, assim, ela se tornou inclinada apenas para uma ideia, ou seja, não há debate, não há, porque o que deveria ser, esse aqui vem com uma ideia, vamos ouvir essa ideia dele, pode ser legal, esse ali tem uma ideia, eu também vou aprender com o outro, então, aprender com os diferentes, né? Então, se a minha ideia não é parecida com a da maioria, então eu sou excluída, então, por quê? Então, não é mais universidade, já é uma coisa assim que se tornou um covil mesmo. Não há mais debate, não há mais aprendizado. Então, é como o Fabiano mesmo falou, né? Quando tem um evento que seja tendencioso para uma ideologia X, é super aceito.
Mas quando já vem aquela ideia do cristianismo, não pode, entendeu? Não pode. E se você falar, tem que ser algo muito velado, entende? Então, é muito triste isso, porque quando você vê a própria ideia da universidade, que ela foi legitimada, se eu não estou enganada, né? Porque de vez em quando eu leio alguma coisa de história, né? Mas não é sempre. Por um papa, né? Que foi o Papa Gregório, né? Lá no século XII, que legitimou, né? A primeira universidade, né? Como eclesiástica. E, e hoje você esquece que a universidade começou ali com eles, né? O conhecimento ali começou ali nos mosteiros, né? Onde a gente tem Gregor Mendel, que o pai da genética, né? Que era um frade agustiniano, e tudo começou ali, né? Ali também com Platão, a primeira academia, né? Que o próprio nome academia vem do herói grego, né? Academos, que Academos foi a única pessoa que não mentiu ali quando foi perguntado para ele onde Helena estava, né? Ele disse, eu sei onde ela está. Então, da cidade inteira, só ele falou a verdade, porque tinha esse comprometimento com a verdade, né? E por isso ele homenageou o nome da sua instituição como Academos, né? Aliás, como academia, né? Que vem do herói que ele achou interessante por ser verdadeiro, né? Tinha compromisso com a ética, com a verdade, que foi justamente acadêmicos. E hoje não tem esse debate. E no tempo deles existia esse debate, né? Essa coisa de buscar a verdade, né? Investigar a verdade. Era isso. Mas hoje, assim, ficou uma coisa assim muito realmente empobrecida, né? Diluída, onde você não está ali realmente para aprender com novas ideias. Você não está ali para somar as ideias. Ah, esse aqui tem essa ideia, a ideia dele pode ser legal, eu tenho essa aqui, e de repente ele pode aprender comigo, e não tem essa troca, né? Não tem. Então, o que ficou algo totalmente triste, né? E a tendência de que isso vai se afunilando é morrer, porque o conhecimento ele acaba morrendo, né? É isso que eu queria falar. Muito obrigado, Natália. Fabiano, o print? Mais alguém? Então, acho que está no horário, né? Começou 6h30, 8h12, então tá bom. Tentei não me alongar muito. Para não alongar muito, acho que 1 hora e meia tá no. Deixa eu abrir aqui a câmera. Pessoal, quem puder abrir a câmera aí, tá? Para fazer um print. Legal. Ok. Mais alguém? O Marcos. Vou ficar em off aqui que eu tava fazendo uma faxina que eu também Vai, descabelado vai, aqui. vai ficar em off. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos, tá? A próxima é a Natália, a próxima palestra é a Natália, aí no finalzinho do mês, então no início do outro, a gente vai conversando. É isso aí, print screen, já jogo a foto aí no grupo. Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima aí. Fiquem com Deus, boa noite. Valeu, valeu. Ô, Natália,